Deixa eu seguir aqui, inclusive, a partir de agora, para a nossa coluna de política, tá, Dadá? É o nosso papo de política. O João Tran já está aqui nos estúdios da TV Aratu. A gente vai conversar com o João, porque eu já sei, João, que a gente tem aí informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia para você. O que você traz de atualizações em relação a esse assunto para a gente? João Tran, por favor. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem informações agora sobre a mudança nessa medida cautelar imposta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso em sua casa, ou seja, prisão domiciliar, mas teve uma mudança de rumos. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que agora ele pode falar também com os seus familiares. Essa é a principal mudança. Antes, ele só podia falar com quem morava com ele, ou seja, falar com sua mulher e também com os seus filhos que moram com ele. Agora, teve essa flexibilização ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente tem informações, nosso papo de política vai direto para Brasília. A gente tem uma reportagem aqui com a gente. Vamos chamar o repórter Maicon Leão, diretamente de Brasília, para falar com o nosso papo de política. Oi, João, bom dia para você, para o Silvestre, para todo mundo ligado no Aratu 24 horas. A decisão saiu ontem do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu que outros familiares mais próximos, como cunhadas, netos e netos, além dos filhos, pudessem visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, nesse condomínio que nós estamos aqui, na região do Jardim Botânico, que fica a mais ou menos 20 minutos da região central de Brasília. Desde segunda-feira, Jair Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar aqui por ter, segundo o ministro Alexandre de Moraes, descumprido as medidas cautelares, entre elas usar ali as redes sociais de terceiros. Isso por conta das manifestações que aconteceram no domingo, e Bolsonaro, que não poderia sair de casa, permaneceu aqui no condomínio, mas teria participado por meio de videochamada. Em São Paulo, ele nem chegou a discursar, apenas mostrou ali. Foi gravado um vídeo dele acompanhando a manifestação com o deputado federal Nicolas Ferreira, mas no Rio de Janeiro, o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, conectou o celular ao sistema de som e Bolsonaro falou por alguns segundos. Um discurso curto em que ele cumprimentou quem estava na manifestação em Copacabana, o Brasil, e disse que aquilo era pela liberdade. Só que esse vídeo foi gravado tanto por quem estava em Copacabana, tanto por alguém aqui dentro da casa. E esses vídeos foram depois publicados tanto na rede social de Flávio Bolsonaro, quanto de outros apoiadores, o que para o ministro Alexandre de Moraes configurou ali um descumprimento das medidas cautelares e por isso, como ele já tinha sido avisado antes ao descumprir a primeira vez, que havendo uma segunda oportunidade seria decretada a prisão, assim aconteceu. Então Bolsonaro está impedido de deixar aqui o condomínio, até então só podia receber a visita ali, na verdade não era nem visita, só podia ter contato com a esposa, a filha e os advogados, e as outras visitas precisariam ser autorizadas pelo STF. Agora, o ministro Alexandre de Moraes ampliou então. Filhos, cunhadas, netos e netos também podem acessar o condomínio sem a necessidade de uma autorização prévia. Com imagens de Isaac Gazineu, Maicon Leão, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Maicon. Obrigado ao Isaac também pelas informações. O Maicon aí direto de Brasília, falando da frente do condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Ele acaba de trazer a informação aí em relação a atualizações, na verdade, é porque foi flexibilizada, né, João Tran, em relação às medidas cautelares. O ex-presidente, a partir de agora, vai poder receber a família dele. Bem provável que na manhã de hoje ele já esteja reunido. Inclusive, a gente viu imagens aí de uma live que ele fez, né, de uma transmissão de vídeo que ele fez, então, com os filhos dele. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, João Tran, mas eu quero saber de você, eu quero saber da sua análise, da sua opinião, na experiência que você tem cobrindo política já há um bom tempo, João Tran. Você acredita que aí é justiça pela justiça ou existe aquela Ei, João Tran, olha aí, pois é, viu? Ou existe aquela quebra de braço, João Tran, em relação ao presidente, ao ex-presidente e Alexandre de Moraes?
Esse é um grande ponto, né, com todo esse caso de tamanha repercussão em diversos sentidos. Há juristas criticando, por exemplo, e na política é muito criticado também a decisão, a análise desse processo só na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não com todos os ministros no plenário. Foi assim no mensalão, quando colocou Lula em destaque. Então, é questionado se 2 pesos e 2 medidas. Mas, na época, também foi muito criticado o uso do plenário para isso, porque demorou muito o processo. A tentativa de usar a primeira turma agora é para dar celeridade ao processo que analisa a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros pontos também têm sido alvo de controvérsia, em especial porque essa prisão domiciliar aconteceu de uma forma em que foi utilizado circunstâncias muito breves, ou seja, ele de fato descumpriu o uso das redes sociais. Durante a manifestação, que você observa imagens, ele participou por meio de live, por meio de vídeo, para os manifestantes que estavam ali apoiando o seu filho, Flávio Bolsonaro, e toda a sua corrente. Você percebe aí ele usando as redes sociais para entrar neste papo. Só que o problema é que a ala bolsonarista entende que o limite do que é utilizar redes sociais para terceiros, quais foram os limites das cautelares impostas a ele. Olha, eu posso dar entrevista, mas não posso participar de redes sociais em terceiros. São limites muito difíceis de serem acompanhados. Então, a decisão de Alexandre de Moraes, que foi criticado neste momento. Cabe destacar que eu ainda conversei com alguns juristas nestes dias e eles não entendem como ilegítima, ilegal, a prisão do ex-presidente, a prisão domiciliar. Muito pelo contrário, falam que outros réus, se tivessem cometido as mesmas infrações ou mesma afronta ao sistema de justiça, o esquema seria diferente, ele já estaria preso, não é em domiciliar não, estaria preso direto na cadeia. Mas como é o ex-presidente Jair Bolsonaro, toda a tensão política foi levado para a prisão domiciliar. Então a prisão não entra em questionamento. Mas os últimos episódios colocaram o Supremo Tribunal Federal de novo em xeque. O assunto da soberania nacional foi muito bem respeitado, foi muito bem vendido pelo governo Lula, muito bem vendido como um todo, e o Supremo Tribunal Federal voltou a caminhar bem, a falar, olha, aqui a gente não vai aceitar o tarifaço que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querem impor ao nosso país. Aqui a gente tem instituição, aqui a gente tem a justiça. Então estava muito bem para o Supremo. Só que esse momento, essa prisão domiciliar veio com justificativas que foram questionadas, inclusive agora também essa flexibilização, permitindo que familiares possam ver, tenha vindo nesse sentido. Olha, vamos tentar acalmar os ânimos ante a participação, as manifestações contrárias a essa decisão. Você que está chegando agora na tela do 4.1, essa é a coluna Papo de Política com o comentarista João Tran. A gente está atualizando aqui a questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acabou de trazer informações, inclusive, com o repórter Maico Leão, do SBT Brasília. E eu tenho pelo menos 2 perguntas aqui para você em relação a esse assunto, João, porque muitas pessoas, inclusive, se questionam sobre esse assunto. Primeiro, a direita utilizava aí, em relação ao presidente Lula, aquele termo pejorativo, né, ex-presidiário. Se acredita que existe um movimento, já que Alexandre de Moraes é rotulado aí como um agente de esquerda, para que isso também aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aí ficaria ela por elas, né? Ninguém poderia acusar ninguém de ex-presidiário, já que os dois teriam sido então presos. Pois é, esse é um dos pontos do debate público, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser preso no processo relacionado à Lava Jato e agora é o atual presidente da República. Então, esse é um ponto de crítica da bancada de oposição, mas que a situação de Luiz Inácio Lula da Silva se deve à falta de competência do juiz Sérgio Moro em julgar esses casos. Ele não foi inocentado. O presidente atual da República, Lula, não foi inocentado no processo, mas seu processo foi arquivado diante a situação da falta de competência de quem o julgou, que foi o ex-ministro do governo Bolsonaro e atual senador
Sérgio Moro. Ô, João, eu sei que seu tempo está bastante apertado, a gente tem um outro assunto para discutir aqui, mas uma última resposta, uma última pergunta rapidinho aqui para você. O pessoal da direita tem o deputado Nicolas como um substituto de Bolsonaro. A gente estaria falando aqui de um substituto de Lula também, se a gente toca na figura do Alexandre de Moraes aí. Quem seria o substituto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iria personificar, então, essa questão da esquerda no Brasil? Essa é a pergunta de milhões, viu, Alex? Porque é a grande crítica ao Partido dos Trabalhadores como um todo, inclusive aqui na Bahia, essa dificuldade de reciclar, deixar outras pessoas brilharem. Aqui na Bahia a gente vê sempre o nome de Rui Costa, Jacques Wagner e Jerônimo Rodrigues, até a chamada chapa puro sangue. E por lá, em Brasília, também anda com essa ideia com o presidente Lula, não deixando muitos outros ministros trilharem, caminharem. Tem sempre aquele nome de que quem preenche a Casa Civil é o natural sucessor do presidente. Foi assim com Dilma, que depois sucedeu o presidente, então, Luiz Inácio Lula da Silva, e atualmente é Rui Costa, um desses nomes cotados, mas que tem, inclusive, um caso que a gente vai tratar aqui, que é sobre os respiradores, que assombra justamente essa possibilidade de sucessão. Vamos começar, então, a falar sobre esses